Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Capítulo 20. O Evangelho como Cântico de Esperança. Pergunta: em que consiste o ser humano evangelizar-se? Resposta: para definir um homem plenamente evangelizado, só outra criatura que já tenha tal graduação. Isso porque a avaliação, quando feita baseada tão somente na conduta externa do indivíduo, não expressa a realidade interna. Podemos, no entanto, refletir sobre alguns conceitos que identifiquem os que estão a caminho da evangelização, quando comparados àqueles temporariamente distraídos daquela crística realidade. O Nazareno Mestre, por ter realizado maravilhas em nome do Cristo Pai, sem ostentar seus poderes, é o nosso crístico e luminoso modelo. A pessoa, ao adquirir certa cota de evangelização, também se torna portadora natural do calor crístico da humildade em seu nível, mesmo possuindo cérebro brilhante ou coração pleno de ideais luminosos. O ser humano de nosso nível evolutivo não tem condição para alcançar o que se passa na intimidade de seus semelhantes. Por isso, as pessoas que colocam a mensagem evangélica na rotina de sua vida não julgam nem criticam a conduta da vida alheia, pois, além de não ser uma atitude evangélica, não é o ideal fazer avaliação partindo tão somente dos efeitos, considerando que a sociedade terrena ainda é pródiga de camufladores. O ideal sugerido pelo Nazareno Mestre é não julgar, muito menos quando não conhecemos as causas. Quanto mais concreta é a mente humana, menor é a capacidade para penetrar em campos energéticos mais rarefeitos. Mas, nem por isso, deixa-se de evoluir, embora não se consiga ascender. Assim, quando o espírito já não se dá por satisfeito, ou seja, não se emociona com a ciência e a tecnologia, passa a emocionar-se naturalmente com a arte, para posteriormente motivar-se pela filosofia de abrangência universalista, onde começa a vislumbrar o seu retorno consciente ao Criador. A pessoa portadora de cérebro brilhante pode até memorizar a letra do Evangelho, mas não tem integral condição para emocionar-se com o que transcende a forma, nem para transmitir emoção crística quando estiver divulgando os ensinamentos referentes à divindade. Quando a criatura é evangelizada, as ondas de sua voz transportam magnetismo despertador de consciência, produzindo efeitos especiais na alma dos ouvintes. A mensagem do excelso anjo, Jesus de Nazaré, deve penetrar no homem pela razão e sair pelo coração em ondas que transportem a musicalidade evangélica com a cor rosa do Cristo Amor. Pergunta: a pessoa evangelizada consegue exaltar o seu ego em detrimento de seu eu crístico? Resposta: no primeiro momento em que ela começa a ter contato com a essência doutrinária do Evangelho de Jesus, nosso amado Mestre, caso não seja portadora de experiências trazidas de outras vidas, será natural brotar-lhe a vaidade e, em muitos casos, também sua inseparável companheira, a soberba. Com o passar do tempo, esta mesma criatura conhecerá as histórias dos grandes iluminados e dos grandes luminosos indivíduos evangelizados que representaram Jesus e, porque já eram humildes por natureza, mantiveram-se com os corações cheios de ideais crísticos. É mais comum a nossa exuberante vaidade se manifestar quando temos o cérebro repleto de ideias, mas o coração vazio de ideal crístico. O ser humano, quando evangelizado, por evolução e não por convenção, não tem possibilidade de subjugar o eu para dar vazão ao ego, tendo em vista que a evolução espiritual não retroage. Consta em João, capítulo 10, versículo 25, Jesus ter dito: eu já vô-lo disse e vós não credes. As obras que realizo em nome do meu Pai testemunham ao meu favor.
Justifica-se com o exemplo do Nazareno Mestre o porquê de a criatura evangelizada, que o tem como modelo, não dar asas ao ego. Ela prefere que os frutos de seu plantio identifiquem quem ela é, pois pelo fruto se reconhece a árvore. Pergunta: existem oradores que, mesmo cerebrais, com a razão conseguem acender em seus ouvintes a luz da motivação para se dedicarem à busca do conhecimento libertador. Tais criaturas também não são úteis à sociedade? Resposta: todos podem ser úteis quando a intenção é enobrecedora. No entanto, é importante saber se quem consegue acender a luz interior de seus semelhantes também busca, com dedicação e esforço pessoal, a sua iluminação. É muito triste, embora comum, alguém ativar a chama crística de outras criaturas e permanecer em seu inferno íntimo, sabendo que, ao desencarnar, será tombado pelo sentimento de culpa nas trevas do remorso e ficará sob os escombros de sua queda moral. É de bom senso que, à medida que assimilamos novos conhecimentos evangélicos, saibamos armazená-los no coração para transformá-los em vivência amorosa, tendo em vista que o cérebro é capaz de vislumbrar a luz, mas somente o coração consegue vivenciá-la integralmente. Pergunta: o que fazer para que a mensagem evangélica do sublime peregrino seja transformada em cântico de esperança e de exaltação à vida? Resposta: a partir do momento que a pessoa aceita que ela também é caminho, também é verdade e também é vida, sente-se naturalmente impulsionada a subir a um monte, seguindo o exemplo dele, o mestre dos mestres, para declamar poemas de amor à vida e ao artífice da vida. Ali, tomada pelo êxtase divino, entoa canções de esperanças com o tom de voz que transporta o magnetismo da sacralidade, exaltando o Supremo Senhor de todos os mundos. Verifiquemos se a nossa vida expressa um cântico de esperança, um cântico que motive a visita de nossos semelhantes mais próximos, um cântico de gratidão ao Senhor da vida, Deus. Avaliemos se as informações que recebemos do universo externo geraram em nós transformações internas, a ponto de elaborarmos um panorama mental tão crístico que incorporemos a esperança em nossa vida, de maneira luminosa e tão natural quanto o vital ato de respirar. Perguntemos a nós mesmos se estamos edificando um homem novo por meio do aprimoramento dos nossos talentos, se estamos impulsionados pelo entusiasmo de quem tenha a certeza de que é um ser eterno e imortal, viajando pelo cosmos para adquirir a experiência de Deus, despertando progressivamente o nosso Deus interno. Observemos se vivemos alimentados por um ideal pautado por princípios éticos, morais, evangélicos. Quem não tem dúvida quanto à imortalidade do espírito eterno, mesmo nos momentos mais difíceis de cada existência, nutre-se luminosamente da esperança de que tudo é passageiro e que as dificuldades servem para se adquirir resistência moral e levar o ser humano a empenhar-se na aquisição de ensinamentos transcendentes, esculpindo no coração novos e elevados sentimentos. A apatia é grave doença da alma. Obedecendo à lei da evolução, devemos investir sempre, sem desânimo, em novas aquisições morais, pois somos portadores da esperança e sabedores de que estamos na escola Terra, aprendendo a amar. Construindo nosso dínamo gerador da luz interior para, com a conquista de nossa própria luz, iluminar os inexperientes de Deus e também edificarmos pelo exemplo nossos sentimentos que possam orientar a sociedade. De maneira sutil e segura, em silêncio evangélico, estamos regurgitando de nosso inconsciente profundo os atributos de Deus existentes em nós. Continuemos com nossos crísticos devaneios a fim de exercitar a nossa superconsciência futura e em eterna dilatação. Cada um imagine-se em um púlpito na condição de expositor da mensagem crística do Nazareno Mestre. Imbua-se do mais sagrado propósito,
aquele adequado para quem vai representar os anjos. Seja convicto de que nesses sublimes momentos o universo tem ação positiva a seu favor, visando a que, com o magnetismo transportado por sua convicta voz, consiga despertar a consciência de seus ouvintes. Para que a nossa alma vivencie o garbo de representar o Nazareno Mestre, nosso eterno modelo, desenhemos com as cores da vida os ambientes em que o nosso divino tribuno pregava há 2000 anos. Deixemo-nos ser tomados pela mesma emoção que as pessoas presentes sentiram ao ouvir o representante de Deus na terra, Jesus de Nazaré. Lembremo-nos de sua capacidade angelical de transformar qualquer reduto em santuário sagrado para representar o Cristo Pai, os campos energéticos nas ambiências em que ele falava sobre o reino de Deus. Ouçamos a voz encantadora do sublime anjo, que era levado pelos ventos em ondas de ternura, mansuetude e amor, o seu magnetismo que transportava a sacralidade, o som de sua voz que identificava a presença de Deus. Percebamos a Mãe Natureza, representada pelos coparticipantes da criação, fornecendo doses maciças de energias vitais para a recomposição da saúde corpórea dos ouvintes de nosso meigo anjo planetário. Mantenhamos sempre na tela mental as edênicas paisagens criadas pela capacidade de imaginar o que acontecia à volta do Nazareno Mestre quando de sua condição humana de porta-voz do Cristo Pai. Ele, o sublime anjo, em ressonância com o Cristo Amor, com o Cristo Vida. Quantas maravilhas, quanta sacralidade nos ambientes de atuação do pedagogo sideral, o meigo Jesus, a serviço do Cristo na Terra. Assimilemos o conteúdo doutrinário de Os Novos Rumos do Cristianismo, cristãos que somos, para nos sentir mais motivados na condução da vida, mais fortes para, pela lógica, tendo em vista as constantes universais, substituirmos conceitos teológicos sem o sofrimento de quem está abrindo mão de seus tesouros milenares. É da lei da evolução a renovação. Sondemos mentalmente, pela reação de nossa ação vocabular, se estamos inspirando confiança em função do que expomos e também se a nossa energia consegue desarmar a assembleia de ouvintes e motivá-los para recepcionar a mensagem cristã. Se a nossa voz transporta a musicalidade de quem tem a divina emoção ao representar Jesus de Nazaré, olhemos nosso próprio semblante e verifiquemos se tem brilho. O brilho de quem se propõe a ser porta-voz do anjo do amor. O brilho na aura com as cores de quem sente que é uno com a sua mensagem, pois, para motivar a consciência dos ouvintes, é indispensável que o mensageiro e sua mensagem formem uma unidade. Para quem vai divulgar os adventos crísticos, é esperado que, no cotidiano, gereciemos pensamentos que façam eco nas dimensões dos espíritos plenificados. Vivamos convictos para passar segurança a nossos semelhantes. Nos tornemos amorosos e ternos para transmitir ondas de afabilidade em qualquer ambiente onde estivermos. Sejamos bondosos para refletir a imagem do Nazareno Mestre em qualquer situação. Criemos pensamentos luminosos, pois somos o que amamos, o que pensamos e o que aspiramos. Nos mantenhamos seguindo os ensinamentos evangélicos para que as nossas reações transportem o magnetismo da compreensão a fim de manter a harmonia interior. Falemos a nossa verdade sem perder a ternura. Os espíritos superiores aguardam do divulgador do cristianismo renovado que o Evangelho passe a ser a bússola a direcionar suas aspirações. Quando estiver falando sobre o reino dos céus, que transforme a mensagem do meigo Jesus em cântico de esperança e de exaltação ao Supremo Criador, a fim de que tenham magnetismo para direcionar a trajetória evolutivo-ascensional da humanidade. Que seja o Evangelho um código ético-moral utilizado por todos os espíritos lúcidos para manter os homens ligados a Deus e, fraternalmente, ligados entre si. Adventos crísticos.
Para o Evangelho ser inserido em nossa vida, a ponto de nos causar emoção pelos haveres dos céus, será preciso desmaterializarmos as densas camadas energéticas que criamos através dos tempos, em torno da Terra, de quando adorávamos os deuses de pau e pedra, do terror, do horror, da vingança, da morte. Se permanecermos atrelados a esse passado há muito ultrapassado, estaremos bloqueando nossa antena receptora das ondas de afabilidade, ternura, bondade e justiça do Deus Divindade. É crístico ressaltar que o Cristo paira eternamente sobre a humanidade. Para senti-lo, os canais de nosso coração não podem estar fechados. Assim, estabeleçamos conexão com Jesus, uma vez que ele é o nosso modelo humano e vive mergulhado na esfera oceânica do Cristo Pai. Dessa forma, antenados com o Nazareno Mestre, sentiremos os eflúvios do Cristo Amor. Com a nossa antena recebendo as ondas do Sagrado Coração de Jesus, a nossa alma, em divinal ebulição, regurgitará de seu âmago a essência de Deus, nosso Cristo interno, e, em êxtase divino, proclamaremos a nossa paz interior. Para que o Evangelho se torne um cântico de esperança na rotina de nossa vida, é de bom senso não infringirmos os estatutos da vida, pois, para o puro, tudo é puro, segundo Paulo de Tarso. Por conseguinte, não julgar nem criticar as condutas alheias é sabedoria evangélica ensinada pelo sábio Jesus de Nazaré. Cada qual julga como quer, mas, no modo como julga, revela a própria personalidade, disse o Pietro Baldi em A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Novamente, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Fim do capítulo 20.